Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 23 de agosto, sexta-feira, né? Que sexta-feira? O quê? Hoje é terça? Hoje é terça-feira, vamos ver como que o mercado vai se comportar aí, tô bem perdido na semana. Já querendo acabar a semana. Mas vamos ver como que o mercado está se comportando aí. A gente vai fazer a nossa análise de price action hoje, análise de sentimento e também a gente vai fazer análise on-chain. Vou trazer um pouco mais dos dados on-chain. Ontem eu trouxe bastante informação on-chain para vocês. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo, principalmente sobre análise on-chain, todos os dias da semana. E se esse conteúdo fizer sentido para você, se agregar em alguma coisa, se qualquer coisa te der um insight, deixa seu like para eu saber que esse conteúdo está sendo relevante, beleza? Se não for relevante, não precisa deixar seu like, porque também não estou aqui para mendigar like. Estou simplesmente aqui para saber se o conteúdo está sendo bom ou não. Mas bora lá, chega de enrolação, chega de papo, bora ver o que está acontecendo aí no mercado. Gráfico do BTC na tela, gráfico diário, e no gráfico diário a gente tem o BTC tentando se segurar aqui nessa região de fundo anterior, né, na região aqui dos 20.600. O que a gente tem que observar? Tô falando para vocês, cara, para mim tá sendo um ponto de compra essa queda aqui, tá? Tô bem bullish no mercado quanto ao padrão que o mercado vem formando, principalmente quando a gente puxa os dados on-chain. Acredito fortemente que a gente está formando fundo no mercado, beleza? E aí, o preço tá caindo, eu vim falando para vocês, baita oportunidade de compra, tá? Não tô comprando mais porque eu já me expus 100% do que eu queria até esse determinado momento aqui, beleza? Agora eu tô montando caixa para caso a gente venha a cair mais aí, ver mais pontos de aporte no mercado, beleza? Mas aqui está sendo um baita ponto no mercado de compra. Se você não entrou no mercado agora, ainda, talvez seja uma oportunidade de entrar no mercado aí, colocando um stop um pouquinho abaixo aí, 4% já é um bom ponto de entrada no mercado, beleza? Mas o que a gente tem que observar aí, ó, nos próximos dias é que eu falei para vocês, essa queda aqui foi uma queda feia. Esse candle aqui foi um candle bem feio no mercado. A gente tinha pessoas muito alavancadas, a gente acabou tendo uma desalavancagem nesse mercado aqui, então deu uma derretida muito forte aí no mercado, beleza? O que a gente vai ter que observar aqui agora é se nessa retomada de alta aqui, a gente vai conseguir passar 0,38 de Fibonacci, aqui ó, 0,38 de Fibonacci. Se a gente não conseguir passar essa região de 0,38 de Fibonacci, a gente pode sim formar uma bandeira de baixa aqui durante esse período para vir mais queda lá pela frente, beleza? Então a gente tem que observar como que o mercado vai se comportar em relação a essa queda aqui que a gente teve no mercado. Pode sim o mercado vir formar um topo aqui mais baixo que o topo anterior, aí sim a gente começa a ficar com um padrão gráfico mais feio no mercado. Enquanto a gente teve essa queda aqui, beleza, a queda foi feia, mas não dava para a gente ter uma grande tomada de decisão exatamente nesse momento. Ainda na sexta-feira, no dia dessa queda, soltei um vídeo falando para vocês, galera, não é ponto de venda, espera um pouquinho, espera o mercado andar, espera o mercado respirar, porque estamos em cima de um suporte, o candle foi muito forte, no 4 horas a gente estava sobrevendido, né, se eu não me engano, só deixa eu apagar isso daqui para puxar o 4 horas, no 4 horas, e numa hora também a gente estava em região de sobrevenda, veja, a gente veio no RSI bem esticado aqui na região de sobrevenda, beleza? Então, tô vendo sim como um ponto de compra, e aí, cara, ficar de olho no mercado se a gente vai conseguir romper essa região aqui. Romper essa região, a gente vai continuar mais bullish no mercado, beleza? Durante um período de fundo do mercado, cara, é um pouco complicado a gente olhar para o price action. Por quê? É comum que a gente tenha uma lateralização após a capitulação do mercado. A gente passou por uma capitulação no mercado, ainda não dá para confirmar que essa capitulação acabou, encerrou, a gente saiu da capitulação e ponto final. Mas sempre depois que a gente tem uma capitulação, o próximo movimento do mercado é uma lateralização. E durante essa lateralização, pode ser uma acumulação de Wyckoff, pode ser uma lateralização ali mesmo com os topos e fundos na mesma região. É muito comum com que o padrão gráfico de tendência, topos e fundos ascendentes, ele não seja respeitado, porque se a gente tem uma acumulação, a gente vai ter uma grande congestão. E essas congestões, elas são feitas no gráfico diário, leva semanas mesmo para acontecer essa congestão aí. Se a gente puxar
o BTC aqui, a gente vai ver que, cara, lá em 2018, por exemplo, ó, só vamos puxar aqui ó, no semanal. Vamos puxar aqui ó, no gráfico semanal. Ó, se a gente der uma olhada... Opa! Se a gente der uma olhada aqui, ó, lá em 2018, cara, a gente teve semanas de lateralização, beleza? Então, o mercado, ele não forma tanto um padrão com estrutura de alta. Ó, se a gente puxar aqui, ó, quer ver, cadê 2018? No gráfico diário, 2018, aqui, ó. Se a gente puxar aqui, ó, no gráfico diário, lá em 2018, a gente vai ver que sim, a gente teve a grande queda lá, depois o mercado tentou retomar, não teve força, e aí ele ficou nesse lenga-lenga. Aqui, ó, aparentava muito que o mercado ele ia vir derretendo, porque ele estava formando topos e fundos descendentes, e ele não tinha perdido o fundo anterior, até que depois ele começou a formar topos e fundos ascendentes, mas veja que isso daqui foi uma grande congestão que a gente teve no mercado. Em 2018, a gente teve uma clara acumulação de Wyckoff, né? Onde o mercado tentou frear a primeira queda, não conseguiu, entregou mais queda, e aí ele veio lateralizando sem perder o fundo e sem romper o topo anterior, beleza? O topo da freada. E aí ele vem lateralizando aqui dentro até que ele consegue romper esse topo anterior aqui e ele sai da acumulação de Wyckoff, beleza? Então, durante a capitulação, né, após a capitulação, é meio complexo o padrão gráfico, por isso que a gente pode se confundir um pouco no padrão gráfico quando a gente olha o price action, né? É super interessante no topo e fundo do mercado você tentar buscar essas informações, você tomar mais decisões pautadas nos dados on-chain, porque esses dados eles são mais precisos para você identificar topos e fundos do mercado. Durante a trajetória, uma bull run ou durante um bear market, cara, os gráficos on-chain são mais confusos. É melhor você usar o price action. Mas para formação de topo e fundo do mercado, os dados on-chain são mais interessantes. Beleza? Continuo aportado no mercado aí, continuo bullish, continuo com a tese de que a gente bateu fundo no mercado aqui. Acredito sim que a gente pode passar por uma grande lateralização aí, que dure esse ano, que dure mais tempo, antes do mercado retomar e a gente ter uma nova bull run no mercado. Beleza? Quando eu falo para vocês que eu acredito que a gente formou fundo, não é, cara, que eu acredito que a gente formou fundo e a gente vai voltar uma recuperação em V. Não acredito numa recuperação em V, na verdade. Acredito sim que a gente pode lateralizar aqui, vir bem num lenga-lenga, subindo. É o que eu falei para vocês ontem. Essa daqui é uma linha de quando teremos, a data mais ou menos de quando teremos o halving no mercado. Acredito que só depois do halving que a gente vai ter uma bull run mesmo e uma porrada para cima, beleza? Mas até essa região aqui a gente pode chegar lá nos 50 mil dólares, não sei até onde a gente pode chegar, beleza? Mas acredito que a gente pode lateralizar aqui um tempo ainda, o mercado pode dar uma acalmada antes dele começar a subir lá na frente, beleza? Quando a gente fala do Ether, a gente vê que o Ether teve uma boa queda aí também no gráfico, mas possivelmente o Ether, diferente do BTC, eu venho falando para vocês que o Ether está muito mais bonito, o Ether certamente ele vai vir buscar um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Eu acho bem improvável que o Ether volte a 880 dólares lá, cara, acho bem improvável mesmo. BTC teria que perder fundo, pode ser que depois do demerge, dependendo da onde o preço estiver no evento do demerge, acho que assim que a gente tiver o evento do demerge, acho que a gente vai ter sim uma queda no preço do Ether por conta daquela velha máxima que é compre no boato, venda no fato. Acho que muita gente vai vender no fato do demerge. Então possa ser que a gente tenha um Ether corrigindo um preço, um pouco. Dependendo de que patamar de preço ele esteja quando acontecer o demerge, tá mais ou menos agendado para acho que 15 de setembro, né, se eu não me engano. Não tem a data certa porque também depende da dificuldade, da bomba de dificuldade da rede, né? Então, cara, pode ser que a gente tenha sim um despejo aí na rede. Pode ser que não tenha um despejo, também depende, não dá para saber ao certo. Eu prefiro ficar out durante o demerge. Vamos ver como que vai estar o preço do mercado. Eu tenho Ether na carteira, sim, comprei Ether a $1.000, comprei a 1.500 também.
E vamos ver como que o mercado vai se comportar exatamente quando a gente estiver nessa data. Depende do preço. Mas se a gente estiver um pouco mais alto, por exemplo, patamares que estamos hoje, acho muito improvável do Ether voltar lá nos 880 dólares. Beleza? O Ether tá bem mais forte que o BTC. A gente vê que o BTC, cara, no semanal, ele tá mais congestionado, né? A gente vê que, não tá subindo tanto, o mercado não tá subindo tanto, essa queda que a gente teve engolfou praticamente 3 semanas aí, né, de alta do mercado. O Ether veio aqui, engolfou só uma semana, só, 2 semanas a gente pode falar aqui, que deu uma engolfada aqui, mas a gente teve semanas anteriores bem fortes no Ether, beleza? Então a gente tem que acompanhar como que o mercado vai se portar aí nos próximos dias, mas acredito fortemente que a gente está tendo, cara, uma baita oportunidade de compra. Para quem não comprou o ativo, para quem não conseguiu comprar a BTC, aportar nessas regiões aqui, cara, tô vendo como um excelente ponto de compra, os 21.600. Eu sempre falo para vocês, cara, quando eu entrei no mercado, saí nos 52 mil dólares, reentrei na região dos 21.700. E sempre falei para vocês que eu tenho como ponto de saída os 17.800. Por que eu coloquei os 18.800 como um ponto de saída? Porque quando eu comprei o BTC, a gente ainda estava nessa incerteza de se a queda iria continuar, se iria se estender muito ou não. O evento de desalavancagem que a gente teve no mercado, então tinha uma nuvem negra muito forte no mercado. Por isso, eu decidi colocar um ponto de saída no mercado para fazer uma proteção, caso o mercado venha a cair um pouco mais. Cada dia que passa, eu fico mais otimista no mercado e começo a enxergar essa região dos 18.800 não mais com um ponto de saída, mas sim com um ponto de compra. Por quê? Hoje, eu acabei falando para vocês ontem que eu liquidei algumas posições em ações que eu tinha, então eu tô com um pouco de caixa que não era para cripto, e que pode ser que eu coloque esse caixa para cripto e novamente. Então, ou seja, eu já tinha aportado tudo que eu queria dentro de cripto, mas possa ser que eu consiga aportar ainda mais em cripto. Depende, eu tenho uma diversificação na carteira também, galera. Então, eu tenho outros ativos também. E pode ser que os 18.800 se torne ponto de entrada para mim e não mais ponto de saída do mercado. Isso não é uma decisão ainda. Hoje continua na minha estratégia dos 18.800 como um ponto de saída do mercado, mas como que eu estou vendo os dados on-chain, cara, cada vez que passa mais eu tô mais bullish no mercado. Por isso, eu tenho um interesse maior até em comprar mais o ativo, ainda mais, porque todo mundo aqui sabe que o meu objetivo é surfar o próximo ciclo do mercado. Simplesmente estou fazendo compra pensando no próximo ciclo do mercado. Não é para trade, não é para fazer lucro nas próximas semanas, nos próximos meses. Não, é para sentar e esperar mesmo. Plantar semente agora para colher lá na frente quando a gente tiver em uma euforia, beleza? Mas isso daí eu vou deixando vocês a par aí. Lembrando, isso daqui não é um call de investimento, tá? É o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com o meu patrimônio e a minha estratégia no mercado, beleza? Algo que vem melhorando um pouco aí, mas ainda não está muito saudável, é o Long Short Radio, né? A gente vê que o Long Short Radio tinha subido bastante, as pessoas estavam apostando bem em long durante essa queda. A queda veio forte, né? E a gente teve o Long Short Radio se mantendo aqui nessa região de 2, né, uma região bem alta, tinha 2 longs para cada um short, então a gente tinha mais pessoas em long do que short no mercado, beleza? Só que no Ether também é a mesma coisa, o Ether aqui, só que agora a gente vê que o Long Short Radio está diminuindo, a gente já está em 1.5, ou seja, na análise de sentimento, a gente está melhorando um pouquinho. Ontem falei para vocês que estava bem feio, ainda está um pouco feio. Se a gente tem muita gente apostando em long, significa que a gente tem liquidez forte para o mercado derreter. Se a gente tem muitas pessoas apostando em short, a gente tem liquidez forte para o mercado subir. E quando a gente vê essa queda e o mercado ainda apostando em long, cara, isso daí pode fortalecer sim que a queda dela seja mais forte no mercado e derreta um pouco mais o ativo. Só que agora a gente vê que o sentimento ali no Long Short Radio tá mudando um pouco. A gente vê que ele tá diminuindo um pouco, tá mirando ali a região de short. Isso é super interessante. Quero ver o Long Short Radio caindo, beleza? Então na nossa análise de sentimento, a gente tá mais
bullish um pouco, não muito ainda, mas já é algo que já me deixa um pouco mais tranquilo no mercado, beleza? Ether é engraçado, né? Se a gente olhar o book de ofertas do Ether, o Ether tá com um book muito mais forte de compra do que venda, né? Se a gente puxar o BTC, a gente já vai ver que tá mais dividido o book de oferta, né? Ether tá muito mais forte do que o BTC nesses últimos tempos, beleza? Mas vamos ver, vamos dar uma olhadinha nos nossos dados on-chain, que é algo super importante, que é o que dita para nós em que região nós podemos estar e a gente entender por trás do preço do ativo. Price Action, cara, excelente, é uma ferramenta que eu uso muito, é uma estratégia que eu uso muito no dia a dia para saber pontos de compra, pontos de venda, para entender se o mercado tá numa tendência de alta, numa tendência de baixa, está indo para cima, está indo para baixo. Então, Price Action é muito bom, mas no Price Action é muito difícil você identificar topos e fundos do mercado. É muito difícil. Cara, por exemplo, nas ações, eu tenho ações também e, cara, é sempre um parto para você saber em que região que você tá. Se você tá no topo, se tá no fundo, não dá para saber. E o que me chama a atenção nas criptos é exatamente os dados on-chain, porque eu consigo saber tudo que está por trás da rede do BTC. E aí eu pego uma regra, que é a regra que rege todos os mercados, que é a oferta e demanda, e simplesmente faço todas as análises minhas pautada em cima dessa regra, oferta e demanda. E aí a gente vai para os dados on-chain e a gente vai buscar informações sobre oferta e demanda. Beleza? Esse daqui é um gráfico de novos endereços na rede do BTC, né? Tem uma média aqui de 7 dias, né? Porque se a gente deixar sem média, é bem ruidoso, igual o hash rate, cara. Olhar o gráfico do hash rate sem média é você ficar confuso, beleza? Mas eu quero que vocês observem uma parada. Números, endereços novos na rede, se liga aqui, ó, durante a bull run, olha como que os endereços novos disparam na rede. Esse daqui é o sentimento de FOMO, Fear of Missing Out, é o sentimento de euforia também que a gente vivencia no ciclo. Então, quando a gente tem essas porradas de novos endereços na rede, significa que a gente está tendo muita notícia positiva, significa que todo mundo tá querendo participar, tem muita gente com FOMO, né? Muitos iniciantes no mercado, e aí a gente vê a abertura de novos endereços, né, na rede aumentando drasticamente. E aí depois que a gente tem o nosso all-time high lá, sempre cai drasticamente vertical também o número de novos endereços na rede. Porque a gente bate topo, aí começa a sair um pouco da euforia, depois a gente tem a complacência no mercado, as pessoas começam a ficar céticas com o mercado, então não tem mais tantas pessoas novas no mercado, porque só notícia negativa. É empresa que quebrou, é fulano que perdeu dinheiro, é ciclano que, cara, colocou a vida inteira dele e tomou prejuízo, e aí as pessoas começam a ficar com medo, não tem novos entrantes na rede, beleza? Depois, durante um bear market, só ficam os fortes no mercado, só quem tá estudando o mercado, só quem tá, cara, quem está a fundo no mercado. Você, por exemplo, cara, está assistindo esse vídeo aqui agora, hoje, você é simplesmente um dos fortes do mercado. Uma pessoa que está estudando, que conheceu o mercado, acreditou no mercado, gostou do mercado e está estudando para um próximo ciclo, beleza? Então você é uma das pessoas fortes no mercado. E aí a gente vê que essas pessoas se mantêm e depois que a gente bate fundo do mercado, a gente começa a ter novamente uma demanda pela rede, por novos endereços ativos. Por quê? Aí a gente começa com um sentimento de que, putz, o preço está muito descontado, a gente começa a ver algumas coisas positivas para o mercado e aí algumas pessoas também retornam para o mercado. Tem muita gente que sai, pessoas se antecipam a isso, sai lá no topo do mercado, sai na euforia, espera, entra na capitulação ali novamente e aí a gente tem novos endereços ativos mais uma vez na rede, beleza? E aí começa toda a patifaria novamente aí de ter um FOMO, né, de ter uma euforia, de ter porrada aqui nos novos endereços ativos da rede e aí depois a gente cai novamente. Observem que, cara, nos dados on-chain, sempre quando a gente olhar os dados on-chain indicou topo lá em abril de 2021, beleza? Quando a gente estava em novembro de 2021, a gente teve divergência nos dados on-chain. Mas a gente pode observar também
que a gente poderia falar que esse topo aqui, em termos de novos endereços ativos, foi praticamente como esse topo aqui, ó, um pouquinho antes do Covidão, onde a gente teve um aumento e aí a diminuição depois logo em seguida. A gente teve um aumento aqui também e uma diminuição. Mas isso tudo que eu falei é só o histórico. O que é interessante a gente olhar? É interessante a gente olhar que aqui, ó, nos últimos dias, mesmo colocando uma EMA de 7 dias aí, a gente tem novos endereços na rede aumentando. A gente tem que observar se esse gráfico ele vai continuar subindo. Se a gente tiver novos endereços aumentando constantemente, isso significa que está entrando demanda no mercado. Não é uma demanda forte, a gente só vai ter uma bull run quando essa parada começar a explodir mesmo, que, cara, provavelmente vai ser com o halve, com a notícia do halve, a gente vai ter o mercado porrando para cima, um monte de iniciantes chegando para tentar surfar essa onda, beleza? Mas até lá, se a gente for subindo aos poucos, é super interessante, mostra que a demanda está aparecendo na rede. E algo que eu venho sempre falando para vocês é que, cara, a oferta já está diminuindo, a gente já tem muito supply estocado, já muito supply com mais de um ano. Cara, se a gente puxar aqui, ó, só o supply... cadê? Onde que tá o supply mais de um ano aqui? Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Se a gente puxar o supply com mais de um ano, cara, a gente vai ver que, putz, a gente já tem... Hoje aqui, ó, estamos em patamares de quase 66% do supply já tem mais de um ano. Ou seja, 66% do supply está encarteirado. Mais de um ano significa que a pessoa colocou na carteira e ela está esperando um próximo ciclo, uma próxima bull run, uma próxima euforia para ela poder vender no mercado, beleza? Então a gente vê que a oferta circulante está diminuindo, entrando a demanda, é super interessante. Outro ponto que eu quero analisar com vocês aqui é a distribuição e acumulação. A gente teve uma queda aí drástica no mercado e é interessante a gente olhar o que aconteceu durante esse período, beleza? A gente teve lá o nosso fundo de 2018, onde a gente teve uma grande acumulação dos shrimps, né? E das baleias também, dos camarões e das baleias aqui nessa região, aqui nessa fase A. Na fase B, a gente teve uma distribuição massiva da galera que estava nesse meio aqui, da galera que não acumulou durante essa região. Isso daqui é algo interessante para a gente analisar, porque quem comprou a 17.800, por exemplo, quem comprou na região dos 20 mil dólares ali, teve um pequeno interesse em distribuir aqui, acima de 10k a gente teve uma pequena distribuição nesse período aqui, mas os shrimps não distribuíram nada, beleza? Essa galera aqui distribuiu um pouquinho só nessa última queda que a gente teve. O que é interessante, quando a gente vê que essa galera distribuiu aqui, essa galera é uma galera que acumulou muito mais quando a gente estava lá na região de 50 mil dólares. Ela acumulou nessa região de 50 mil dólares, depois a gente teve também a acumulação dela na região dos 40 mil dólares. O que isso daqui me mostra? Me mostra que sim, houve uma distribuição no mercado, mas essa galera que fez essa distribuição aqui, eles distribuíram com prejuízo, eles não distribuíram com lucro no mercado. Isso é super interessante, porque muita gente fala que isso daqui foi um rally de alívio no mercado, aonde aqui houve uma realização de lucro, mas não houve uma realização de lucro nessa região aqui. Pelo contrário, quem vendeu nessa região aqui, na verdade, foram as pessoas que compraram nessas regiões aqui e elas tentaram diminuir a perda delas. Elas venderam para tentar minimizar a perda dela. Isso daí é comum acontecer no mercado. É comum na capitulação a gente ter as pessoas desistindo do mercado simplesmente quando o mercado sobe um pouquinho para minimizar o risco delas, beleza? E aí, claro que não só olhando aqui para a gente afirmar que não houve realização de lucro, galera, não houve realização de lucro nessa região. Isso daqui é algo super positivo. Para a gente saber isso, é só puxar a realização de lucro do mercado. A gente vai ver que aqui no topo, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico só de realização de lucro do mercado. A gente não teve
realização de lucro do mercado. Esses números aqui, cara, meio milhão, eu acho, aqui, não é nada para a rede. Olha as porradas de realização de lucro que a gente consegue ter. A gente 6,5 bilhões de dólares. Então, a gente não teve nada de realização de lucro nessa região. Pelo contrário, a gente teve sim realização de prejuízo. Ó, se a gente puxar aqui, ó, só realização de prejuízo, a gente vai ver que a gente teve uma realização de prejuízo aí de quase 1 milhão de dólares. Ou seja, o que nos mostra isso? Nos mostra que na fase B aqui desse gráfico houve uma distribuição, mas houve uma distribuição por quem comprou acima do valor que nós estamos hoje. Algo que é super, super, super positivo, porque nos mostra duas coisas. Mostra que quem não vendeu no mercado está com medo no mercado e está vendendo no mercado com prejuízo. Isso se chama capitulação, desistência do mercado. E nos mostra que quem comprou a patamares de, sei lá, 17.800 a mínima ali, até 21.500, toda essa região aí, desde quando a gente bateu os 17.800, essa pessoa não teve interesse em realizar lucro, ela não teve interesse em colocar dinheiro no bolso. Isso nos mostra que essas pessoas podem sim estar interessadas em carteirar ainda mais esses ativos. Pô, a gente já tem 66% dos ativos com mais de um ano. Os ativos estão envelhecendo. Os caras que compraram nessa região estão com interesse em segurar por mais tempo. As pessoas não estão querendo realizar lucro exatamente agora, nesse período. Não está tendo uma distribuição por quem comprou ali nos 17.800. Então a gente pode afirmar sim que a gente teve uma queda no mercado, a gente teve uma queda aqui, foi forte essa queda? Foi forte essa queda, mas essa queda ela não foi uma realização de lucro de quem comprou aqui, foi simplesmente uma venda de quem comprou com patamares mais altos no mercado, beleza? Isso me deixa muito, mas extremamente muito satisfeito no mercado e sim, continuo cada vez mais bullish no mercado, beleza? Quando a gente puxa o Soper só do Short Term Holder, né? Eu venho mostrando o Soper da rede para vocês. A gente pode ver o Soper só do Short Term Holder e com uma média de 90 dias, a gente vê que esses caras aqui estão com o Soper apontando para cima. Ou seja, a gente tem que observar se o Soper dos Short Term Holders vai conseguir cruzar a região do 1. E, historicamente, a gente percebe aqui ó, que o Soper tá lá em cima, já falei para vocês, isso daqui é um psicológico de ganância, depois a gente vem aqui para baixo, psicológico de medo, né? Um psicológico onde você vende com prejuízo, beleza? E o short term holder virando para cima significa que as pessoas do curto prazo, elas estão tendendo a ficar mais gananciosas do que medrosas. Isso mostra que o psicológico de quem está entrando agora, quem está comprando agora, é um psicológico de quem pode segurar esse ativo por mais tempo, beleza? Claro, a gente só tem a confirmação de que essas pessoas estão na ganância a partir do momento que a gente rompe a região do 1 aqui, beleza? Mas isso daqui é uma EMA super longa, é uma EMA de 90 dias, beleza? E um outro gráfico que, cara, eu nunca comentei com vocês, é um gráfico que me deixa com um pouco de incógnita, mas eu estudo bastante sobre isso e muitas das vezes faz muito sentido, beleza? Eu acho que o mercado ele é mais irracional do que racional. Eu não acho que o mercado ele seja tão lógico, tão preciso em dias, eu não acredito muito nisso. Mas não é porque eu não acredito que eu não sigo essa parada. Eu já falei pra vocês, eu sou um analista que se as informações estão apontando para um lado, cara, foda-se o que eu penso. Eu vou seguir o que as informações estão mandando. Cara, eu acho que o mercado pode cair? Acho que o mercado pode cair. Acho que a economia tá uma merda? Acho que a economia tá uma merda. Mas os dados ontem estão apontando para mim que é formação de fundo. Tô 100% exposto e vou ficar exposto até a gente chegar em um ponto de euforia no mercado. Quando eu olho para gráficos, para indicadores que são muito matemáticos, eu fico um pouco com o pé atrás. Mas quando os gráficos eles se provam ao longo do tempo e você começa a estudar, você vê que faz um pouco de sentido aquilo, eu começo a respeitar
o gráfico, não a seguir exatamente. Já falei para vocês que eu não acredito em bala de prata nesse mercado, não acredito em um único indicador que vai falar para você é fundo ou é topo do mercado. Não acredito nesse indicador. Gosto de usar vários indicadores para tomar uma decisão no mercado. E aí a gente tem esse gráfico que é o P-Cycle topos e fundos, né? Oscillation, que é um gráfico que basicamente é um modelo matemático, tá? É 100% matemática isso daqui, que ele nos indica topos e fundos do mercado, beleza? Quando a gente tem as regiões vermelhas, a gente tem as regiões de topos do mercado. Quando a gente tem as regiões verdes aqui, ó, meio azulado, a gente tem as regiões de fundo do mercado. Como que esse gráfico funciona? Cara, esse cara é muito crazy, porque ele simplesmente pegou uma média do mercado, a média de 350 dias, e ele considerou que foi a média mais válida durante o ciclo do BTC, e aí ele usou um modelo de Fibonacci disso daí. Para quem não sabe, Fibonacci não é só o número que a gente usa no gráfico ali, que a gente traça, mas Fibonacci é um padrão matemático que a gente tem na natureza, né? Então, em fotografia, cara, em beleza, tudo que tem uma beleza envolvida, quando a gente vai analisar, a gente tem Fibonacci, né? Esse desenho de Fibonacci aqui, esse padrão. Cara, a natureza tem várias coisas, ó. Veja, o rosto do ser humano tem um padrão de Fibonacci, cara, furacões, quer ver? Deixa eu ver se tem algumas imagens aqui, ó. Se olhar aqui, o neném, né, quando está se formando, tem a formação de Fibonacci, polvo, caracóis, tornados, o universo. Cara, vários lugares na natureza a gente tem a formação de Fibonacci, né? Girassol, cara, a gente tem vários lugares. Então, Fibonacci é, querendo ou não, um padrão na natureza. É um padrão que a gente encontra na natureza. É um modelo matemático que a gente simplesmente encontra na natureza. Eu não sei explicar essa parada, por que acontece. Beleza, tô aqui, acredito, né? Acredito como que a gente tem também o valor da gravidade, como a gente tem, a velocidade da luz, como a gente tem várias coisas que a gente não compreende ao certo, a gente aceita. Fibonacci é um padrão na natureza que a gente tem que eu aceito, que é aceitável, porque realmente essa parada acontece. Na fotografia, como eu manjo muito de audiovisual, por isso que vocês veem essa qualidade aqui, a gente usa bastante Fibonacci também para encontrar uma foto mais bonita, um padrão mais bonito, uma imagem mais bonita, enfim. E aí, esse cara, se eu não me engano, é Felipe sei lá o que, eu tenho o nome dele anotado em algum lugar, mas ele criou esse padrão aqui, e esse padrão aqui, cara, quando a gente pega esses números dele, que é a EMA de 35 dias, vezes 2, e a EMA de 111 dias, se você dividir uma pela outra, vai dar um número de pi, por isso que se chama P-Cycle. E aí também tem, cara, qualquer dia eu explico para vocês aí em outro vídeo como que ele usa o padrão de Fibonacci dentro disso daqui. Mas se a gente fazer o backtest, a gente vai ver que funcionou em todos os períodos aí do mercado. E hoje, quando a gente olha aqui, estamos em uma região que, novamente, esse modelo gráfico indica que estamos em formação de fundo do mercado. Esse gráfico não indica exatamente o preço mais baixo do mercado. Se a gente olhar aqui, ó, lá em 2018, ele não vai te indicar... Putz, aqui tá bem clarinho aqui. Mas ele não vai te indicar qual foi o preço mais baixo, o bottom do mercado. Mas ele te indica a região de preço mais baixo do mercado, de que a gente está formando fundo, como ele indica também que a gente está formando topo no mercado. Mas veja, que leva um certo time para... Ele não é assim, tipo, indicou topo, indicou fundo. Não é bem assim, mas é uma região que ele indica de topos e fundos do mercado, beleza? Isso daí veio se comportando precisamente. A gente vê que no último topo aqui também funcionou. Lá no primeiro topo a gente teve a consideração disso daqui como topo. No segundo topo a gente não teve uma consideração, porque já falei diversas vezes para vocês que esse segundo topo aqui não foi acusado nos dados on-chain, beleza? A gente tinha uma divergência nessa região. E quando a gente olha para esse modelo matemático aqui também, a gente vê que estamos em região de fundo do mercado. É porque esse gráfico está apontando fundo do mercado que eu acho que é fundo do mercado?
Não. Eu acho que é fundo do mercado porque a gente entrou em capitulação, porque a gente teve uma grande realização de prejuízo, 4,2 bilhões de dólares. A gente tem o MVRV com preço super descontado no mercado. A gente tem uma demanda voltando para o mercado. A gente tem o supply diminuindo de circulação. Cara, por conta de tudo isso e por conta de alguns indicadores, acredito fortemente que a gente esteja batendo fundo no mercado. Simplesmente isso. Não tenho dados e informações on-chain que me mostram que, cara, é um péssimo momento para comprar. Não, pelo contrário. As informações on-chain me mostram claramente que é um excelente momento para comprar. Significa que é o preço mais barato? Não, não significa que é o preço mais barato, mas significa que é uma excelente região de compra para você aportar, sentar, pôr a bunda na cadeira e esperar a gente chegar em euforia, que é um próximo topo do mercado, beleza? Cara, ontem eu vi até recebi uma analogia aqui nos comentários que, cara, adorei, que no mercado, quando a gente vai pescar, você não precisa ficar nem com o rabo e nem com a cabeça do peixe. Você pode ficar com a parte mais saborosa do peixe. Ou seja, não dá para você acertar o fundo do mercado e nem um topo do mercado, mas dá para você descartar o preço mais alto do mercado e o preço mais baixo do mercado. E assim você ter a parte mais gostosa, que seria do peixe, para você aproveitar do mercado. Eu não estou aqui para acertar o olho da mosca, não estou aqui para acertar o rabo do peixe, mas estou aqui simplesmente para montar uma posição, sentar e esperar e num próximo ciclo vender essa posição numa euforia e colocar lucro no bolso. E assim se repetir. Como eu saí nos 52 mil dólares do BTC, foi como se eu tivesse cortado a cabeça do peixe, né? Saí nos 52 mil dólares, não saí em 68, que foi o all-time high, fiquei com todo o lucro no bolso, esperando novamente para reentrar no mercado. Reentro agora em 21 mil dólares, que é também tirando o rabo do peixe aí do mercado. Não acredito que a gente vá buscar os 14 mil dólares. Pode ser que a gente busca? Sim, pode ser que a gente busca. Por isso, estou movendo capital, fazendo mais caixa para que, caso isso daí aconteça, eu tenha mais grana ainda para poder aportar no mercado, porque estou vendo como excelentes oportunidades de compra. É crise macroeconômica, é crise de commodities, é crise conflito entre Rússia e Ucrânia, é conflito entre Estados Unidos e China, cara, tudo isso para mim é som dos canhões. E é exatamente nesse momento que eu quero me posicionar, exatamente nesse momento que eu quero montar a carteira e simplesmente ficar esperando para quando tudo tiver maravilhoso eu poder estar vendendo. Beleza, galera? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like para eu saber se esse conteúdo fez sentido ou não para você. E caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a fazer parte dessa comunidade aqui, porque eu tenho certeza que eu posso agregar muito para você e você pode agregar muito para a comunidade também. Beleza? Valeu, um forte abraço e eu vejo vocês amanhã. Valeu!